Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro Cordeiro. É uma honra ter você aqui. Agradeço a sua companhia nessa viagem do Trem de Histórias. O Trem de Histórias realiza viagens semanais com contos, lendas, parábolas, histórias de todos os cantos do planeta. Gostaria muito de ter você sempre viajando comigo. Clique aqui embaixo, então, no canal, e aí você viajará toda semana. E vai ser uma viagem muito divertida. E a nossa história, se é a primeira vez que você está entrando nesse trem, antes da história chegar, chega uma frase. Ela chega dentro de um ovo que vem dentro de uma árvore. Aqui, ó. Esse é o nosso ovo, da nossa árvore. E aqui dentro está a frase. Vamos ver qual que é a frase de hoje? Deus nos dá o talento e o trabalho transforma o talento em genialidade. É uma frase da Ana Pavlova. Ana Pavlova foi uma bailarina russa do final do século XVIII, nasceu no final do século XIX e faleceu na metade do século XX. Ela encantou o mundo da dança, né, com sua técnica aprimorada e sua maneira ímpar de interpretação. E foi a primeira bailarina a ter uma companhia e rodar o planeta com ela, né, para mostrar para o mundo o quê? O seu trabalho e sua genialidade. E a nossa história tem a ver com isso. É uma história que acontece lá no Reino das Mil e Uma Noites. Os melhores contos de Malbataan. Esse é um livro da editora Record. Malbataan é o pseudônimo de José Carlos Melo Souza, um brasileiro que escreveu quase 70 livros com esse pseudônimo, porque ele acreditava que um escritor brasileiro assinando contos árabes não ia fazer tanto sucesso. E a história de hoje é O Oleiro e o Poeta. Oleiro é um fabricante de potes de vasos de cerâmica. E a história começa com uma confusão na rua El Kashmir, uma muvuca, as pessoas juntas vendo uma grande discussão entre o jovem poeta Fauzi e o oleiro Najib. Um soldado chegou perto e viu que a coisa estava esquentando, que o clima estava esquentando. E antes que eles viessem à via de fato, o que o soldado fez? Levou os dois até a presença do juiz. Quando lá chegaram, o juiz perguntou para o Najib o que tinha acontecido. E o oleiro narrou para ele. Falou: Senhor juiz, o senhor não vai acreditar. Eu estava terminando um vaso, trabalhando lá na minha oficina, e ouvi um barulho meio surdo, assim, e um baque. Eu percebi que era uma peça que tinha sido quebrada. Quando eu fui conferir, exatamente. E também eu percebi naquele momento que o jovem poeta, o Fausto, havia atirado uma pedra naquele vaso. E aquele era um dos dois vasos que eu ia fazer, era uma encomenda para o príncipe House, eu ia ganhar muito dinheiro. Senhor juiz, eu estou indignado, desrespeitado. Eu exijo uma indenização. Eu ia ganhar muito dinheiro com esse quadro. O juiz ouviu atentamente. Depois foi a vez do poeta se manifestar. E o jovem Fausto disse: Senhor juiz, o senhor vai entender minha situação. Há 3 dias, eu estava passando perto da oficina, né, do oleiro, e quando eu o ouvi declamando os meus versos. Só que ele declamava de forma errada, de forma deturpada. Ele estava mutilando, quebrando os meus versos. Eu entrei, educadamente, expliquei para ele a forma correta de declamar e ele aprendeu rapidinho. No dia seguinte, ao passar pela rua, pela oficina, perto, ouvi a mesma coisa. Ele declamando os meus versos, mas de forma errada. Ele estava mudando tudo, alterando, mutilando, quebrando os meus versos. Com paciência, eu expliquei novamente. E ao sair eu falei: não admitirei mais que o senhor quebre os meus versos. E hoje de manhã, ao passar pela rua, perto da oficina, a mesma coisa. Ele estava vergonhosamente alterando, mutilando e quebrando os meus versos. Aí eu não me contive, senhor juiz. Eu peguei uma pedra e quebrei um dos vasos dele. O juiz acolheu, né, o depoimento e falou com o oleiro: Najib, que essa lição sirva para o futuro. Se você quer que respeite as suas obras, respeite a obra do outro. Se você se achava no direito de quebrar os versos do poeta, o poeta se achava no direito de quebrar o seu vaso. Lembre-se, vocês dois, o poeta, o poeta é o oleiro da frase. E não se esqueça, o oleiro é o poeta da cerâmica. E sabe o que o juiz determinou? Sabe qual foi a sentença? Ele determinou
que o oleiro fizesse um vaso de cerâmica bem bacana, com linhas perfeitas, sabe para quê? Para que o poeta pudesse escrever ali. E que aquele vaso fosse vendido no leilão e que o dinheiro arrecadado fosse igualmente repartido entre o poeta e entre o oleiro. A notícia correu a cidade, o leilão foi um sucesso, eles ganharam muito dinheiro com aquele vaso. Se perceberam que se unindo dava certo, se uniram, trabalharam juntos, se tornaram grandes amigos, prósperos e ricos. E a cada dia que passava, o oleiro ficava arrebatado com os versos do poeta. E a cada dia, o poeta ficava cada vez mais encantado com os admiráveis vasos do oleiro. E vamos embora, gente, olha o apito do trem. Vamos seguir a história com a canção brasileira, para que nossa memória não se acabe em poeira. Um grande beijo e até a próxima viagem. Ops, até a próxima história.